E assim, um aviso pra galera que usa esses vapor, né? Você usa isso, tem nicotina, é igual cigarro. Mesma coisa. O crime da mala não é só o monóxido de carbono, o alcatrão, o alcatrão e todos os poluentes. 1.500 substâncias cancerígenas. Isso. Não. É a nicotina. Essa é a venda do vapor, né? Cara, tipo, abandone 1.500 substâncias cancerígenas. Mas você fica com a nicotina que frita o seu pâncreas e frita o seu músculo. É sério? Sério. A nicotina, primeiro, ela é vasoconstritora no sistema periférico. Pra galera entender o que é vasoconstritora. Você fecha a irrigação sanguínea de músculos, por exemplo. E outra coisa que ela faz, ela bloqueia a produção de insulina. Então ela dá um sinal catabólico pro músculo. Por isso que o pessoal perde a fome? Também. Não, aí é porque ele tem uma ação estimulante, né? Então ela tem ação estimulante no sistema nervoso central, que euforia, é o que vicia, né? Só que aí ela tem o efeito metabólico dela, né? Ela piora o metabolismo do músculo porque ela impede a liberação de insulina e ela piora a circulação muscular. Caraca. Então você imagina o coração de quem fuma, né? Ele tem perda muscular por conta da ação de diminuição da irrigação e tem perda muscular por causa da diminuição da ação da insulina no músculo. Né? E não importa se ele está fumando um vapor. Se tiver nicotina... Cara, tem nicotina, vai fazer isso. E aí o que é pior, né? Quando você faz as equivalências entre o conteúdo do vapor e um cigarro, muitos vapors, eles têm líquidos que a concentração de uma baforada é um maço de cigarro. É muita coisa. E o cara fica lá... esses vapor aí... E aí que ele vicia ainda mais, né? Eu vi uma pesquisa agora, não sei se é real, porque eu vi na televisão, de que usar o vapor excessivamente estava dando gordura no pulmão. Gordura no pulmão. Putz. E você sabe qual é o problema do vapor? O cara, ele volta a ser incluso na sociedade. Porque hoje, vamos combinar, eu acho que não existe cara que sofre mais preconceito na sociedade que o fumante. Fumante, né? Esquece. Tipo, se você estiver num restaurante, você sair do restaurante, acender um cigarro na porta do restaurante, num ambiente externo, todo mundo vai virar e olhar pra você. Do tipo, tá acendendo um cigarro, cara? Entendeu? Hoje o mundo não é mais pro fumante, do cigarro. Só que o cara no vapor, o que ele fala? Pô, tô cheirosinho. Não pegou na minha roupa, não pegou no meu cabelo. Eu vou chegar numa menina, ela não vai me sentir com aquele bafo azedo de cigarro. Exato. Tô bonito. E aí ele troca rapidamente porque ele ainda tem a ação da nicotina, que é o componente que faz o cara, um dos principais componentes que faz o cara literalmente viciar no cigarro. Tem pessoal aqui no chat perguntando bastante que tem como chama? Não é óleo? O juice. O juice do vape que não tem nicotina. Que é só para fazer a fumaça. Então, mas esse não deixa de dar gordura no pulmão. O problema aí é o veículo, né? Você está usando um veículo, né? Oleoso. Esse óleo que dá gordura. Que ele, inclusive, né? Ele cria lesão celular, né? Então tem gente com... Cara, faltando pedaço do pulmão com esses negócios. Imagina, Muzi, você fazer com que uma substância oleosa se transforme em algo gasoso. Você aspira aquela substância, rapidamente a tendência dela é deixar de ser gasoso e voltar para o seu estado original, oleoso. Só que o seu pulmão não está preparado para receber esse tipo de substância. É isso que eu tô falando. Exatamente. E aí ela fica ali desprendida. No início, um tapa o outro, o que o corpo vai fazer? O corpo vai tentando limpar, igual se você engolir sem querer um grão de arroz, alguma coisa assim, ele vai trabalhar em cima disso. Mas chega um momento que ele é incapaz de fazer isso. A briga e ele é muito começa feia, a acumular. Né? E ter gordura no pulmão, eu não tenho noção. Mas não deve ser algo sadio. Isso eu não vi, Júlio. Vou até estudar para dar uma olhada. Pode olhar que eu vi essa reportagem. Agora, o que eu te falo? Qualquer coisa que você coloque em contato com o alvéolo, duas coisas vão acontecer. Você vai ter agressão celular e, segundo, você vai ter diminuição do que é a sua troca gasosa. E o grande problema é que eu vejo a galera do vapor, não é que nem cigarro, porque o cara pegava, fumava um cigarro, saía fora, e dali 1 hora, 2 horas e fumava outro. O cara fica com o negócio na mão direto. Bobeou, Cara, sabe, será que você... É como se você usasse muito mais do que um cigarro. Então você, tudo bem, tira as 1.500 substâncias cancerígenas, mas você está botando... 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes mais nicotina. Exato.
Porque, ó, um cara que fuma absurdamente cigarro, ele chega em 2 maços de cigarro. Fala, cara, esse cara fuma pra caramba, fuma 2 maços de cigarro. Num vapor, você coloca a concentração que você quiser de nicotina, porque não é uma substância natural. A adição é artificial, você pode colocar consegue colocar a concentração que você quiser. Olha só que interessante, o Júlio colocou aqui. Cientistas dos Estados Unidos encontram células do sistema imunológico com gordura nos pulmões de pacientes vítimas de misteriosa doença do cigarro eletrônico. Isso eu consigo te explicar. O que é isso? Célula inflamatória é macrófago. Macrófago é a primeira linha de defesa que a gente tem quando a gente tem um corpo estranho, né? Então, o que provavelmente acontece? Você tem a inalação daquela gordura, daquele líquido que é um derivado de gordura, né? Ele vai ficar líquido de novo e você vai ter migração de macrófago para tentar engolir aquilo, para tentar limpar teu corpo. Uma absorção. E nessa, né, o mesmo mecanismo, por exemplo, dentro da sua artéria é o que causa o ateroma, né? Então, o que é o ateroma? O que é uma coisa aterogênica? Você tem um aumento do seu LDL, né? No caso do cigarro, por exemplo, o LDL ele aumenta em quantidade e diminui em tamanho. E ele fica super inflamatório. O macrófago, ele é como se ele percebesse aquele LDL, não mais como LDL, mas como um organismo ou como uma substância ameaçadora. Ele vai lá e blum, engole essa moléculazinha de LDL pequenininha. Só que o problema é que tem milhares e milhões. E o macrófago ele vai engolindo essas moléculazinhas de LDL, esses fragmentozinhos de LDL pequenininho, até que ele vira uma coisa chamada puff cell. Meu Deus. Ele degenera e vira o que a gente chama de célula de espuma. Só que o macrófago, ele consegue atravessar o endotélio, que é a primeira parede do vaso. E aí ele fica entre a muscular e o endotélio. E esse espaço ele vai dilatando. Só que não dá para empurrar a muscular. Então o que ele empurra? O endotélio. E isso vai fazendo a placa ateromatosa, que vai fechando o vaso. Isso tem sinal inflamatório. O que o corpo faz com aquilo que ele não consegue remover quando ele inflama? Ele calcifica, e aí vem a placa calcificada. E aí, num belo dia, num batimento cardíaco, num batimento da artéria, porque a artéria ela contrai, você tem a fratura dessa placa. E aí, é como se abrisse um flap. Quando você abre esse flap, todo esse conteúdo inflamatório máximo, ele entra em contato com o sangue. E o sangue fluir, ele obedece uma coisa chamada tríade de Virchow, que é o quê? Para o sangue ele continuar no vaso sem coagular, ele não pode ter distúrbio de fluxo, não pode haver distúrbio de endotélio e não pode ter distúrbio da concentração e do componente sanguíneo. Tem que ser uma rodovia limpa. Então, quando faz esse flap e expõe esse conteúdo aterogêneo, esse conteúdo do ateroma, né, você tem uma mudança do endotélio e você tem uma mudança de fluxo. O que o sangue faz? Coagula. Quando ele coagula, se é dentro do coração, você infarta. Se é no cérebro, você faz um AVC. E aí que tá, essa que é a caca. Então, esse é um exemplo que é mais do dia a dia, né? A formação, a fisiopatologia da formação do ateroma e da coagulação intravascular determinada pela ruptura da placa ateromatosa. Mas a mesma coisa do macrófago ir lá, olhar aquela gordurinha e englobar ela e virar uma célula de gordura, virar uma célula espumosa, né? E isso piorar o que é a resposta inflamatória acontece também. Incrível. Mauricião, temos que encerrar as melhores perguntas aí rapidinho pra gente responder, Mauricião. Caraca, que aula. Que aula, velho. O pessoal, para emendar no mesmo assunto, o pessoal aqui no chat está perguntando para também falar um pouco sobre no narguile, né? Que o pessoal fuma bastante. Estão perguntando se pode fumar só de final de semana, o narguile que não tem problema. Cara, os caras querem que o médico diga um negócio desse. Não dá. Brincadeira, né? E estão perguntando também sobre o cannabis, o verdinho. Opa. Se tem essa questão também da gordura e tudo mais e coisas do tipo. Cada coisa tem, entre aspas, os seus problemas, né? Então, em relação ao narguile, não te aconselho a usar o narguile porque, cara, o nosso corpo ele tem uma resistência ele tem uma tolerância para agressão que às vezes um pouquinho. Se você faz todo dia, a repetição vai causar um número suficiente que vai fazer você ter uma agressão. Se você faz tudo no final de semana, é ruim também. Por quê? Porque você está extrapolando a capacidade do teu corpo metabolizar aquilo e resolver. Então, cara, infelizmente, não posso te falar, tem uma quantidade segura. Não tem. A gente sabe que não tem quantidade segura para cigarro, não tem quantidade segura para álcool. Pra nada. Aí você pode falar, mas o meu avô morreu com 130 anos fumando. Tudo bem, tem gente que morre com 50. A avó da Tati... Pensa numa véia danada, cara. A véia tá com 87 anos de idade, fuma um maço de cigarro por dia. Dona. Até hoje.
Como E ela a chama? Tati briga com ela, ela fala pra Tati, mas eu tô com 87 anos e tô bem pra caramba. A velhinha toma apenas um comprimido para... pra quê, amor? Pra pressão, só. Pra pressão, só isso. Agora, ela é a referência? Não, cara, ela é a rara exceção. Exatamente. Ela, pra Regra. mim, é quando um cara pega o agachamento do Ronnie Coleman e fala, mas Ronnie Coleman treinava assim. Exatamente. Ele só é 8 vezes Mr. Olímpio Sim. porque treinou assim. Só que o Lee Haney foi 8 vezes e não ficou treinando assim, galera. Exatamente também. Exatamente. Então, o que acontece? Querer se basear pela exceção é não querer mudar a sua vida. É querer arrumar desculpas. Em compensação, a mãe da Tati, que foi fumante por um bom período, mesmo tendo parado de fumar, morreu aos 49 anos. Do que foi mesmo? Morreu de câncer. Ai, cara, que tristeza. como é que- Bom, pergunta do cannabis. O cannabis já é outro problema, a gente tá falando de psicoativo, né? Estamos falando, é outra história. O que não dá para comparar cigarro de tabaco com cigarro de cannabis é comparar laranja com banana. Não faz o menor sentido comparar isso, né? Agora, o que eu posso te falar de cigarro? É isso, você vai perder músculo, você vai infartar, você pode ter AVC, você vai ter uma doença vascular disseminada que muito provavelmente vai te levar precocemente. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted.